convite a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Capítulo 5, verso 10. Diz o seguinte a palavra do Senhor: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Esse foi o primeiro. Acabei de ver que eu li o capítulo 4, mas é o capítulo 5. Eu estava lendo e estava percebendo que tem alguma coisa que não está encaixando. Aqui, exatamente, é esse mesmo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Peço que o Senhor esteja me usando, abençoando, que eu consiga transmitir o que o Senhor quis que fosse transmitido através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo abra os nossos corações, não somente para a compreensão dela, mas para aplicá-la nas nossas vidas e para que possamos vivê-la assim. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Esse talvez alguém diga assim que esse é um assunto muito batido, talvez assim até, pastor, mas não é um assunto de EBD, talvez, falar sobre o tribunal de Cristo. E eu acredito que esse é um dos assuntos que talvez é menos falado, porque fala-se muito do arrebatamento, fala-se muito de estarmos com Cristo, mas não se fala tanto nas implicações do tribunal de Cristo. E de acordo com a Bíblia, chegará o dia em que o Senhor Jesus vai retornar nas nuvens e vai arrebatar a sua igreja, vai nos levar para o céu. Nós vamos encontrar com Ele nos ares, tanto os que já morreram, tendo crido nele como seu Senhor e Salvador, quanto nós, os vivos, e todos estaremos junto com Ele. Isso todos concordam, é ponto pacífico. Então Ele reunirá todos esses santos redimidos e os levará de volta ao seu lar celestial, onde habitarão para sempre com Ele, em um estado de alegria absoluta e perfeita, em perfeição absoluta. E a Bíblia ela tem vários versículos que ela vai falar sobre isso, sobre nós estarmos com Cristo. João 14, de 1 a 3 vai falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou voltar, eu virei outra vez, eu vou preparar um lugar, eu vou voltar, virei outra vez para vos levar. 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, no abrir e fechar de olhos, estaremos com Cristo, seremos arrebatados. E o mais famoso dos versículos que falam sobre estarmos com Cristo um dia, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando vai descrever, quando soar a trombeta, quando ouvir a voz do arcanjo, todos seremos levados para junto do Senhor. Os mortos ressuscitarão e nós juntamente com eles estaremos com Cristo. Ótimo, isso é uma bênção, todos anseiam por isso. E nós conhecemos esse evento como o arrebatamento. Nós aguardamos, eu aguardo com alegria, eu aguardo com ansiedade esse acontecimento. Ele é descrito muitas vezes como a bendita esperança do crente. É o que nos motiva, é o que deve nos motivar. Só que tem uma outra questão aí. Infelizmente, os servos de Satanás, inspirados por ele mesmo, eles pegaram esse evento que nós cremos e eles fizeram uma chacota disso. Eles colocaram a ideia no mundo aí que as pessoas vão morrer, os que acreditam que vão para o céu vão morrer e vão ficar lá no céu tocando as suas harpas. Já viu esse filme? Já viu esse desenho? Onde todos vão ficar lá, cada um na sua nuvem, no seu cantinho, ali naquele, é meio que você não vai fazer nada, você só vai ficar lá, tocando a sua harpa, tocando ou cantando alguma coisa, mas eles trouxeram uma mentalidade do céu errada, e isso é muito propagado. Então, aqui ele vai falar, eu falo sobre isso, mas também eu lembro de um colega meu, pulei aqui, eu tinha um colega meu que, baseado nessas coisas, ele falava assim: eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno.
Eu falei, por quê? O céu é muito chato. O céu vai ser muito chato lá, todo mundo lá só tocando a sua arpinha. E ele acreditava mesmo nisso. Quando eu ia falar de Cristo para ele, ele recusava. Ele disse, não, essas coisas, conversa de vocês. Se for assim, eu não quero ir para o céu. Então, essa é a mentalidade das pessoas. É como eles veem o céu. Na realidade, nós temos a boa notícia sobre o céu, porque lá haverá um novo corpo, nós teremos uma nova casa, será um ambiente, uma atmosfera diferente, onde haverá paz, onde haverá alegria, contentamento incomparável com o que nós temos aqui. E principalmente nós vamos estar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo ali, vendo Cristo, vendo o Pai. Nós estaremos com Ele, com eles. Mas antes da gente poder desfrutar destas coisas, nós vamos ter que comparecer ao tribunal de Cristo. Ao que a Bíblia chama o bema de Cristo. Antes de toda essa, de a gente ter todos os benefícios, antes de estarmos na nossa própria morada, lá no céu, antes das bodas do Cordeiro, que todo mundo fica pensando sempre nas bodas, né, como ser arrebatado e bodas do Cordeiro. Mas antes vai ter isso, vai ter o bema, onde a gente vai estar diante do Senhor e nós vamos prestar contas, conforme o versículo que a gente leu, o verso 10 de 2 Coríntios capítulo 5, onde a gente vai prestar conta do que a gente fez com o nosso corpo. Nós vamos prestar contas. O salvo, ele não vai para o inferno? Não, mas vai prestar contas sim. E já que a gente vai enfrentar esse tribunal de Cristo, a gente vai enfrentar esse bema, como a Bíblia fala, é importante a gente saber mais ou menos, ali ter uma boa ideia do que vai acontecer. É importante que a gente entenda como é esse evento, o que vai acontecer nele. E como eu e você podemos nos preparar para aquela hora em que a gente vai estar face a face com Cristo. É importante conhecer isso, porque eu acredito que muita gente, depois até que aceita Cristo de verdade, continua vivendo uma vida de qualquer jeito, porque não entende as implicações do tribunal de Cristo. Não entende a seriedade que é isso aqui. Como é importante o que nós fazemos com o nosso corpo, o que nós fazemos enquanto estamos aqui, enquanto não fomos arrebatados ainda. Então, primeiramente, o que a gente vai ver é quem participará. Quem vai participar? Ou seja, esse será um julgamento apenas para os que nasceram de novo. Somente para aqueles que já nasceram de novo. Se a pessoa aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ela vai estar lá. Perdidos, pessoas perdidas não estarão nesse tribunal. Porque o tribunal delas vai ser lá, descrito lá em Apocalipse capítulo 20, que é o grande trono branco, o julgamento do grande trono branco, onde fala que o mar dará os seus mortos, os rios darão os seus mortos, e assim por diante. Aqui é só para crente, quem não nasceu de novo não vai ter outro destino. Esse tribunal ele será universal, ou seja, todos os crentes, todos os salvos, de todas as épocas, seja grande, seja pequeno, seja rei, não importa o que a pessoa seja, sendo que se ela aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador um dia, ela vai comparecer diante de Cristo, ela vai prestar contas do que ela fez neste corpo. Todos nós prestaremos contas. Romanos capítulo 14, e esse, se você for olhar o contexto, você vai ver que ele vai falar sobre isso. O verso 12 diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E é lá que você não vai poder, nem eu, nem ninguém vai poder, colocar a culpa em outra pessoa de algum mau comportamento que eu venha a ter aqui. Lá eu não vou poder culpar A, B ou C, dizer, eu fiz isso porque fulano não me ensinou tal coisa, eu fiz isso porque Beltrano, ou por causa do meu marido, por causa da minha esposa, que era difícil, então eu acabei, eu era brabo, ou qualquer outra coisa. Eu era violento, não importa, eu não vou poder pôr a culpa em ninguém das minhas ações. Eu não vou poder dizer que é a culpa dos meus filhos, ou que é a culpa dos meus pais,
Ou que a culpa é do meu pastor. Lá é você e Cristo. Eu não posso pôr a culpa em ninguém. Ou seja, lá vai ser esse acontecimento, ele será inevitável. Muitas pessoas vivem suas vidas como se pensasse que nunca terão que responder pelo que elas fazem. Se elas estão ofendendo a Deus ou não. Se as atitudes, as palavras, os pensamentos, e sim, pensamentos ofendem a Deus, é só você lembrar do que Cristo falou sobre o olhar para uma mulher com a intenção errada. Lembra? O pensamento vai estar aqui. Cada coisa que eu falar, cada coisa que eu pensar, vai estar lá. Todo filho de Deus vai estar lá e vai ser colocado isso ali diante do Senhor. Não haverá onde se esconder e nem para onde correr. Lembre-se, não é perda de salvação aqui. Mas também eu não acredito que vai ser algo simples, algo inofensivo. Quando o seu nome for chamado, você, quando eu for chamado, eu estarei diante de Cristo. E eu vou enfrentar tudo aquilo que Ele vai colocar lá. Tudo aquilo que eu falei. Tudo aquilo que eu deixei de fazer. Vai dar. Cada coisa. Eu não sei se você pensa nisso. Eu penso. Eu penso principalmente por ser pastor. Porque quanto mais conhecimento, maior é a cobrança bíblica disso. Quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado. Então, como pastor, eu tenho que ter consciência de cada palavra que eu falo, de cada coisa que eu pensar, de cada atitude que eu tomar. Mas isso não se restringe só a mim, pastor. É cada um. Cada um. E eu espero que você pense nisso. Eu espero que você que assista o vídeo pense nisso. Porque se você não pensar nisso, vai viver de qualquer jeito, vai continuar vivendo uma vida fazendo as coisas a bel prazer, sem pensar nas consequências, sem pensar em como Deus vai tratar isso quando você estiver diante dele. Então ela será inevitável, será inegável, não será permitida nenhuma defesa nesse tribunal. Você não vai ter um advogado, porque o nosso advogado, a Bíblia diz que é quem? Cristo é o nosso advogado, mas é Ele que vai estar ali com você. É Ele que vai estar ali julgando as tuas obras, as minhas obras. Não vai ter defesa. Cada ação, cada coisa será exposta e será contabilizada diante de todos os santos. Ah, mas será que todos vão ver? Para pensar. Lembra de Mateus 24? Ali não é o tribunal de Cristo. Mas lembra de Mateus 24, quando reúne todos, os da direita e os da esquerda? Não é uma coisa separadinha assim, para ninguém ficar com vergonha, individualmente. Vamos individual aqui, só eu e você. Não, é diante de todos. Apartai-vos de mim, malditos. Ali, é claro, está falando de salvação. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que é algo reservado, só eu e o Senhor. Ele pegando as minhas obras ali. Então vai ser algo diante de todos. Devemos entender que Deus no céu mantém esses registros perfeitos. Mateus 12, pode deixar o dedo aí, Mateus capítulo 12, verso 36. Mateus 12, 36. Olha o que diz lá. Mas eu vos digo que de algumas palavras, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo. Toda palavra ociosa. Lembre, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele vê tudo, Ele ouve tudo e Ele sabe tudo. Aquilo que você faz ou fala ou pensa, mesmo quando não tem ninguém vendo, Ele está vendo. E eu acredito que vai ter gente que vai ficar, quando ela se der conta disso, ela vai ter talvez até um ataque de pânico. Porque tem
tem pessoas, e a gente sabe disso depois que você vê alguns crentes que têm uma vida, vem para a igreja, mas depois se desvia, faz coisas terríveis, e depois volta para a igreja, até se arrepende, mas era salvo. Agora pense o que esse crente que se desviou e fez coisas assim impensáveis. O senhor está comparando? Não, não sou eu. Porque cada obra, cada coisa, ela vai ser colocada, vai ser dado um valor, e a gente vai ver isso mais para frente. Aquelas coisas que foram feitas em segredo e tão cuidadosamente escondidas serão expostas em toda a sua feiura, em toda a sua horrorosidade. A palavra, não estou conseguindo achar a palavra, eu escrevi aqui, mas horrorosidade. Eu acho que está certa a palavra. Eu acho que está certo. Mas vai. Lucas 12:3. Deixa eu abrir lá para ver. Lucas 12:3. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Eu sei que existe o contexto, mas ainda assim, nada passará batido. Deus não passa pano. Conhece a expressão passar pano? Deus não vai passar pano em ninguém. Então nós vimos quem participará. Ali, a primeira parte. Mas qual é o propósito desse bema, desse tribunal de Cristo? Qual é o propósito? Primeiramente, não é salvação, conforme eu já falei. Por quê? Isso foi, Cristo já cuidou com relação à salvação. Nós não temos nenhuma condenação, dizem Romanos, fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não se trata de salvação. Os nossos pecados, eles foram resolvidos todos no Calvário. João 3,16 vai falar isso. 2 Coríntios 5,21 também vai falar. Os nossos pecados foram pagos. E é só para os irmãos terem uma perspectiva. Esse tribunal, esse bema, ele não é algo que está ali exclusivo. Lembra que a Bíblia foi escrita por homens. E esses homens usaram o conhecimento da época. Esse bema existia. Era algo que ficava no centro da cidade, onde ali haveriam julgamentos, proclamações, acontecia todo tipo de coisa. Era falado todo tipo de coisa quando queria se anunciar alguma coisa, inclusive coisas boas, coisas, premiações ou exaltar alguém. Também era usado esse tribunal. E baseado nisso, nós vamos ver aqui, um dos propósitos é que haverá recompensas. O Novo Testamento fala de coroas que serão dadas àqueles que fizerem algumas coisas específicas. E a primeira coroa é a coroa incorruptível, que é concedida pela fidelidade ao Senhor. 1 Coríntios 9:25 vai falar: não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Aqui, e todo aquele, no verso 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, ele também é traduzido por o atleta em tudo se domina. A ideia é a mesma. Paulo aqui está fazendo uma analogia da coroa de folhas que eles davam como prêmio. Essa coroa de folhas, depois de algum tempo, naquelas Olimpíadas, naquela época, acontecia o que com ela? Murchava e se desmanchava. Não existia o plástico ainda naquela época, não existia as formas como a gente vê hoje de premiação. Era aquela coroa. E até hoje, em alguns esportes, eles ainda colocam essa coroa lá nas Olimpíadas. Mas ele fala aqui que os atletas, eles se abstinham, acho que essa é a palavra, abstinham, de todas essas coisas que poderiam atrapalhar o seu desempenho. E eles faziam isso com muita dedicação, como a gente vê até hoje. Só que naquela época eles faziam isso por um prêmio que
desmanchava, algo corruptível. Aí Paulo pega essa ilustração e fala, olha, eles se esforçam para ter algo, se esforçam muito para ter alguma coisa, que um dia eles não vão ter mais. E aí ele vem e fala para nós, nós porém uma incorruptível, nós devemos lutar como eles lutam, até mais que eles. Só que a nossa luta não é por uma coroa que vai se desfazer, é por essa coroa incorruptível, essa coroa que nos será dada. Com a coroa celestial, ela é diferente dessa outra que eu mencionei. A resistência fiel ganha uma recompensa celestial, que é uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros. 1 Pedro 1, 3 a 5. Aí eu pergunto, pelo que você está lutando? Pelo que você está se sacrificando? É algo eterno? É algo espiritual que vale a pena? Ou você está lutando, está se esforçando, está se sacrificando por algo que vai ficar? Por algo que não tem o devido valor? Nós temos que nos empenhar pelas coisas espirituais. Suportar as dificuldades e lutas para se manter fiel exige sacrifício. A fidelidade, ela tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Eu estou disposto? Eu sim, eu estou disposto. Paulo estava disposto a pagar o preço. Ele abandonou tudo por amor a Cristo. Esse deve ser o mesmo sentimento para nós ganharmos essa coroa incorruptível. A segunda coroa, a coroa da vida, é para a pessoa que ama ao Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O Senhor prometeu a coroa da vida aos que o amam. Essa coroa, eu acredito, ela é para todos os salvos. Por quê? Porque a pessoa que aceitou a Cristo, ela entendeu que era pecadora, ela entendeu que ela estava ofendendo a Deus, e ela se arrependeu e creu no que Cristo fez. Então, para mim, isso já a habilitaria a receber essa coroa. Mas eu acredito que ela vai ter, principalmente, vai ter a ênfase nas pessoas que suportaram e suportam o sofrimento. Pense nos cristãos que foram ameaçados para abandonar a Cristo, para negar a sua fé. Hoje ainda é cheio disso, principalmente no Oriente Médio. Ou não só no Oriente Médio, Birmânia, Butão, o que os missionários, as missões falam, janela 1040, onde tem as maiores perseguições contra os cristãos. Esses irmãos são dignos dessa coroa. E nós devemos também não lutar por isso, lutar para ser fiel a Cristo. Devemos enfrentar as coisas que o mundo coloca contra nós, para sermos fiéis a Cristo. Também a terceira coroa, a coroa da alegria. Esta é a coroa dos ganhadores de alma. E eu fico olhando para alguma... Assim, Deus não me chamou para ser missionário. Mas eu admiro esse chamado. Eu louvo a Deus pelo chamado de pastor. Eu amo ser pastor. Mas o missionário é alguém que está lá para ganhar almas para Cristo. E essa coroa, eles vão ganhar. Nós também. Porque eu acredito que se você ganhou uma alma, você ganhou uma alma. Então você pode receber. Mas avalie os missionários que ganharam 10, 20, 30 e por aí vai. Aqueles evangelistas que pregaram, vivem só para pregar o evangelho. A coroa da alegria. 1 Tessalonicenses 2,19, Paulo vai falar sobre isso. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, aqui é a tradução? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Paulo está falando que a coroa dele são os salvos, as pessoas que ele ganhou. Aquilo para ele é a glória, é a coroa. E isso cada ganhador de alma vai ter. Quando estiver na glória e ver aquelas pessoas chegando, eu não sei se vão saber, se a gente vai saber, às vezes a gente prega o evangelho para pessoas e não sabe se elas vão aceitar Cristo antes ou depois, já aconteceu isso comigo.
Pessoas que eu preguei o evangelho, mas ela aceitou a Cristo, ela ouviu e entendeu, mas aceitou a Cristo depois e veio me falar. Mas às vezes tem aquela que você nem sabe, já a pessoa chega lá, tá lá na glória, e você vê alguém que você pregou o evangelho, e você olhou assim, você nunca imaginava aquela bendita alma estar ali contigo na glória. Que bênção, que regozijo isso vai trazer para o seu coração, para o meu coração. A coroa da alegria. Essa coroa é dada àqueles que ganham almas para Jesus. Não há alegria maior do que conduzir uma vida aos pés de Cristo. Eu acredito que não há júbilo mais intenso do que gerar filhos espirituais. Pensa quando a Bíblia fala, quando uma alma aceita Cristo, o que acontece no céu? Festa. Agora imagine, você foi usado para levar aquela alma. Não tem preço. A quarta coroa é a coroa da justiça. Esta é para aqueles que aguardam ansiosos o retorno de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. É interessante isso, né? Mas Deus vai premiar, vai dar a coroa para alguém que está desejoso, ansioso para que ele venha? Você já conversou com pessoas, ou já conheceu pessoas que falam assim, olha, eu quero muito que Cristo venha, mas eu quero que eles peguem um pouquinho, eu quero casar primeiro. Já ouviu pessoas falar disso? Eu estou aqui batalhando para passar um concurso público, consegui, meu salário vai ser bom, eu só comi o pão que o diabo amassou, e agora eu vou ganhar bem, vou ter todas as coisas. Cristo podia voltar daqui uns 3 anos, e estava bom, só para eu aproveitar um pouquinho. Eu quero que Cristo volte agora. Eu não quero esperar, eu não quero outras coisas, eu não quero nada, eu quero que Cristo volte agora. Eu anseio por isso. E esse deve ser o desejo do seu coração, ansiar por aquela volta de Cristo. Não tem nem palavras para isso. É maravilhoso pensar nisso. Essa coroa eu sei que eu tenho, que eu vou receber, porque é o desejo do meu coração, é o anseio do meu coração. A quinta coroa, a coroa de glória, esta será dada aos ministros fiéis que se dedicaram a liderar e alimentar o rebanho. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, como diz um pastor conhecido meu, 1 de Pedro, até hoje eu acho estranho, 1 de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Meu irmão Claudio, o senhor poderia ler esse trecho para mim? 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de vir, que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Obrigado. Eu quero essa coroa. Eu quero. E eu fico tão triste quando eu descubro, quando eu escuto sobre pastores que fazem o oposto do que esse trecho fala. Isso é horrível. Porque machuca a igreja, divide igrejas, espanta pessoas. É algo terrível. Nós precisamos ter cuidado. Nós, pastores, precisamos ter cuidado. Porque, infelizmente, nós estamos numa posição de liderança. E essa posição, muitas vezes, a gente tem que lutar para que ela não suba para a cabeça e a gente acaba agindo de forma errada. Mas isso, aqui a coroa é para os presbíteros, mas como homem,
marido, a gente é líder também em casa. E a gente também tem que ter atenção para isso. Para não sermos dominadores perversos, mas tratar com amor as nossas famílias. A nossa família, esposa, filhos. E eu sei que às vezes a gente passa do ponto. Porque é a tendência, o homem muitas vezes, quando ele é confrontado nos seus erros, ele acaba, não gosta, o homem não gosta de ser repreendido, ele não gosta de ser chamado a atenção. Essa é a verdade, nenhum homem gosta. Que a esposa vem, faz isso. A gente tem que ter cuidado, é só aproveitando esse trecho aqui, falando sobre líderes, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Esta coroa ela é concedida àqueles que edificam a igreja. Não é pequeno o privilégio de pastorear, apacentar, nutrir e velar pelo rebanho de Deus. Esta coroa é dada àqueles que exercem esse ministério com espontaneidade, com boa vontade, com diligência e como modelo para o rebanho. Aqui eu falei das bênçãos, né, das premiações, mas haverá as repreensões. Todos os motivos, métodos, atitudes e atividades passarão pelo microscópio do justo julgamento de Deus e vai ser trazido à luz. Abra agora lá em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Versos 10 a 15. Eu vou ler, os irmãos acompanham. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, ok. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Salvação, não perdemos a nossa salvação, a Bíblia é clara. Todavia, como? Pelo fogo. É muito claro isso. Ouro, prata e pedras preciosas são materiais que não desmancham quando são colocados no fogo. Eles permanecem. Mas se vocês saírem ali na rua agora, vocês vão achar um diamante? É algo fácil de se achar? De se obter? Não é. É algo muito difícil, custa muito dinheiro. Viver para a glória de Deus, fazer as boas obras, dá trabalho sim. Exige esforço, exige sacrifício, exige abandonar certas práticas, exige abandonar coisas que nos atrapalham na nossa caminhada. Não é fácil, mas é possível. É possível. Senão Deus não colocaria isso para nós. Lembra da Serra Pelada? Onde era extraído ouro, né? Se não me falha a memória. Já viu as cenas? Se você já viu as cenas, você não era algo fácil. Terrível ali. A maioria não ficou com ouro, né? Muitos ali iam lá, pegavam ouro, mas acabavam morrendo, roubavam. Nunca deu certo aquele tipo de coisa. Mas é só para ilustrar como algo assim é difícil. Nós precisamos batalhar. Madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha você acha em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. É fácil viver uma vida para você mesmo. É fácil viver uma vida de pecado. É fácil deixar que as coisas dominem você. E por isso nós temos que ter cuidado. Por isso que nós temos que batalhar e lutar contra o pecado. Por isso nós temos que nos esforçar. Porque está ali. É muito, sabe? O maligno e a nossa própria carne... O mundo colocam as coisas para que a gente só produza madeira, feno e palha.
E se eu não estou enganado, 1 João, capítulo 1, verso 28, eu não coloquei aqui, mas quando eu estava estudando, eu pesquisei esse versículo, e eu achei um versículo muito interessante. Deixa eu ver se é essa referência mesmo. É a primeira, será que é a segunda? O capítulo 1 da primeira não tem 28 versículos. Ah, não, é a segunda, é o capítulo 2, 1 João capítulo 2. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. A outra tradução vai falar, não sermos achados envergonhados. Eu não quero, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, ser achado, me envergonhar. Porque ele vai me levar. Mas se eu não tomar cuidado, eu vou estar produzindo isso aqui, madeira, feno e palha. E para finalizar, como uma pessoa pode se preparar? Em primeiro lugar, tenha certeza de que você vai estar lá. E eu tenho a certeza absoluta. Tenha certeza que você vai estar nesse tribunal de Cristo. Porque é melhor estar nesse do que no de Apocalipse capítulo 20. O grande trono branco. Eu prefiro estar nesse. Eu sei que eu estarei nesse. E só uma coisa que eu não falei a respeito do ponto anterior. Tem muita gente que vai entrar no céu cheirando a fumaça. Muita gente vai entrar no céu cheirando a fumaça. Infelizmente. Voltando. Como uma pessoa pode se preparar? Observe os seus motivos. Por que você faz o que você faz? O que te motiva? E aí o versículo chave da instância. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. É assim que eu me preparo para ter diamante ou prata. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. O seu método, o seu estilo de vida, como é a sua vida e o seu testemunho. A Bíblia nos ensina que devemos ser como luzes brilhando nas trevas, lá em Mateus 5. Se o mundo não consegue ver Cristo naquilo que eu e você está fazendo, então podemos ter certeza de que irá queimar lá diante de Cristo. Devemos olhar para tudo o que fazemos e nos perguntar: isso agrada ao Senhor? Que tipo de mensagem o que eu estou fazendo está passando? Quando falo algo ou penso, ou algo que eu uso, que mensagem estou passando sobre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja? Qual é o que as pessoas estão vendo? A Bíblia deve ser o padrão para todas as coisas que eu e você façamos. Para todas. E a conclusão, tudo se resume a isto. Somos chamados a viver as melhores vidas para a glória de Deus, que são o humanamente possível, o melhor que eu puder fazer. E se o fizermos, então não precisaremos temer enfrentar ou estar nesse tribunal. Afinal, se vivemos para o Senhor, seremos recompensados e não repreendidos. Este é o resultado final. Se você ama Cristo, o Senhor Jesus, a sua vida vai mostrar isso. Você fará as coisas certas e agirá da maneira certa. Quando o seu amor por Ele é a força que te motiva por trás de tudo que você faz, então você pode esperar receber estas coroas. E as bênçãos e ouro, prata e pedra preciosa. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque eu sei que eu estarei lá. Eu sei que vai ter coisas que vão queimar e eu espero que não sejam muitas, Senhor. Eu oro que o Senhor me dê forças para que eu possa honrar ao Senhor com tudo que eu falo, com tudo que eu penso, com tudo que eu faço. E oro pelos irmãos também, cada um que está me ouvindo, seja aqui na igreja ou aqueles que verão o vídeo. Que tudo o que fizermos seja para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos, Pai, pois somos pecadores e falhos e ainda vivemos nesse corpo de pecado. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém.